direitinho. Então, com vocês, a doutora Luciana Burgh, para conversar sobre a comunicação de más notícias. Obrigada, doutora. Obrigada novamente, professora Raquel. Boa tarde, pessoal. Eu vou tentar minimizar um pouco aqui, que fica uma lateral com as nossas fotos e vídeos, para que eu fique com a tela toda. Bom, então a ideia hoje é que vocês tenham um pouquinho de noção sobre a questão da comunicação de más notícias na área médica. Como a professora Raquel já comentou, esse é um assunto que, infelizmente, não faz parte das faculdades de medicina de uma forma curricular, pelo menos não de uma forma sistemática como deveria ser. A gente sabe que nos últimos anos, algumas faculdades inseriram esse tema dentro do módulo de habilidade de comunicação. Aqui a Universidade Federal, eu participei por 4 anos da disciplina de habilidade de comunicação, em que a gente falava um pouquinho sobre a parte de más notícias, mas ainda é muito pouco pela importância do tema dentro da atuação do médico, né? Aqui eu vou falar sobre a atuação do médico, logicamente, porque vocês estão no curso de medicina, mas a gente sabe que isso pode extrapolar para outras áreas da saúde também, que vão complementar esse processo. Eu acho que alguém vai ter que passar por mim. Eu não estou conseguindo passar. Deixa eu ver só um instantinho. Laura, deu. Ajuda, por favor. Agora deu. Obrigada. Não. Bom, então, a comunicação de más notícias, ela faz parte da relação médico-paciente, ela não é um assunto da disciplina de psicologia médica, nem de psiquiatria, muito menos de psiquiatria, menos ainda deve ser tratada como algo opcional durante a graduação. Ela está inserida na relação médico-paciente. E o conceito é que muitas vezes chama a atenção dos estudantes e dos médicos, até daqueles que já estão há mais tempo na praça, né? Alguém queria comentar, alguém, assim, tem uma ideia do que a gente deve entender por comunicação de más notícias? Antes de eu seguir, assim, alguém gostaria de comentar alguma coisa na questão do conceito? O que entende disso? Pode abrir o microfone para falar com a doutora, tá? Bom, fica aí a reflexão inicial, né? A questão do próprio conceito, né? Então, a comunicação de más notícias é a comunicação de qualquer notícia que seja para o paciente negativa e que tenha impacto na vida dele. Aí vem a principal característica do conceito, que ela seja negativa e ou tenha impacto para o paciente, né? Aí a gente já coloca o caráter subjetivo da questão da má notícia, e não é o que o médico acha que é má notícia ou não acha, é aquilo que o paciente considera como má notícia. Eu vou exemplificar algumas coisas para vocês terem um pouco mais de noção do que isso representa. Bom, então a comunicação de más notícias é uma situação que pode ser complexa, ela é frequentemente negligenciada na nossa prática médica como algo banal, que não tem importância, que não precisa nem ser ensinado, que a gente aprende com a prática e que, na verdade, não precisa nem aprender. Alguns falam que ela deve vir de dentro e que basta a pessoa ser simpática que ela consegue comunicar bem. Então, isso são conceitos, né, ideias absolutamente erradas, mas que está na cabeça da maioria dos profissionais. Ela é frequente, ela possui um caráter bastante singular, porque o conceito ele parte realmente daquilo que o paciente pensa. Ao mesmo tempo, apesar de singular, é uma situação de bastante responsabilidade, né, para aquele que transmite, e é fundamental a gente lembrar do tamanho do impacto que pode ter na vida do paciente. Muitas vezes,
o problema maior não está na notícia que a gente vai dar, mas na forma que ela é dada. Isso pode fazer com que o paciente guarde esse impacto negativo da forma que foi comunicada muito mais do que a própria notícia em si. Bom, se essa comunicação ela é feita de forma inadequada, pode aumentar o estresse para pacientes e médicos, pode gerar insatisfação para ambos os lados, ser motivo, inclusive, de litígio. A gente sabe, em análise de processos do CRM, que a maior parte da demanda por processos, que hoje são chamados de erros médicos, não estão propriamente em erros médicos, mas em falhas de comunicação, em problemas que aconteceram com o paciente ao longo de N evoluções de suas doenças, em que durante a evolução houve uma série de problemas de comunicação que passou para a família como se fosse um erro médico proposital. Então, isso é bem importante. E quando ela é feita de forma adequada, então o paciente se sente apoiado, ajuda no enfrentamento da doença, no entendimento do prognóstico e também ajuda no compartilhamento de decisões. A gente sabe cada vez mais que a medicina hoje, ela deve envolver o paciente é o centro, né? Então, cada vez mais você vai compartilhar o processo terapêutico, né? Você não vai simplesmente passar para o paciente a terapêutica, ele vai engolir aquilo como se fosse algo único, mas sim você vai compartilhar a terapêutica e algumas decisões que precisam ser tomadas. Essa tabela, esse desenho, né, ele foi retirado da minha defesa, da minha tese de doutorado, da minha apresentação, e eu achei ilustrativa para trazer para vocês, porque eu não sei se vocês pensaram já que esses tópicos, né, que eu estou trazendo nessa figura podem ser considerados más notícias, né? Isso foi trazido por 201 pacientes que foram entrevistados no Hospital Universitário Nereu Ramos. Então, o que chama atenção aqui? Alguns diagnósticos, algumas situações, como, por exemplo, amputação, né, uma infecção por HIV, a própria necessidade de hemodiálise, o momento que vai iniciar a hemodiálise, de repente você precisar de hospitalização, né? Ou uma doença do dia a dia, você ser diagnosticado com uma hipertensão, com diabetes, com epilepsia, tudo isso, né, pode ser considerado como uma má notícia. Uma necessidade de ser operado para alguém que estava imaginando que o tratamento seria com medicamento. Então, e é claro que tem muito mais, né, que eu trouxe apenas alguns exemplos, né, mas é para ilustrar que realmente a má notícia não é apenas o câncer, que o paciente morreu, que o paciente teve um trauma grave, então aquilo que a gente não tem dúvida, né, situações cotidianas podem ser encaradas como má notícia e a gente deve valorizar dessa forma. Bom, se o médico não é preparado, né, o que acontece, né? A relação, normalmente, ela fica pouco empática e o paciente recebe uma informação inadequada. O médico, ele tem uma mania de falar muito daquilo que ele sabe, e normalmente o que ele mais sabe é sobre detalhes da doença. E, às vezes, o que o paciente quer ouvir não são detalhes da doença, né? Então, a informação, ela deve ser sob demanda, eu vou falar um pouquinho mais para frente. E um outro grande erro é achar que a experiência do profissional é suficiente para que ele possa comunicar uma má notícia de forma adequada, né? Ao contrário, nós temos profissionais com muito tempo de medicina, de exercício da medicina, e que são péssimos comunicadores. E outros profissionais que são relativamente jovens, mas que tiveram uma formação adequada, que se iniciou durante a graduação e que continuou durante a residência, porque isso é fundamental, porque é na residência que vocês vão ter o maior volume, né, de atendimentos e de situações. Bom, há formas de melhorar
Ou a gente tem que pensar que alguns comunicam bem porque são naturalmente mais empáticos, outros comunicam mal porque são mais retraídos. Não, a gente não pode pensar dessa maneira. Sempre a forma de melhorar. Eu tive um residente ele era de uma cultura bastante regrada no sentido social, e que ele passou por um treinamento que eu fiz há 5 ou 6 anos, para melhorar a comunicação de más notícias, e foi impressionante ver a melhora que ele teve. Assim, era uma pessoa super travada, tímida, e que conseguiu melhorar muito. Quer dizer, todo mundo pode melhorar, basta estar disposto e, logicamente, estudar e treinar. Então, a gente pode ensinar. Esse ensino, ele deve ser feito de uma forma gradual, você esboçar esse ensino na graduação e ele seguir na pós-graduação e ser continuado no exercício prático da medicina, depois que o médico terminou aquilo que ele se propôs, embora a gente nunca termine. E a gente tem como avaliar, né, se esse ensino foi ou não eficaz através de treinamentos em que a gente consegue medir de diversas formas se esse ensino ajudou ou não o médico e ajudou ou não o paciente, que é o mais importante. Bom, então programas de ensino para melhorar a comunicação, eles já mostram uma melhora das habilidades comportamentais e afetivas, um aumento do número de questões abertas. Pergunte de forma aberta, ouça o paciente antes de você passar para a próxima pergunta. É um ajuste das informações às necessidades dos pacientes, né? É a famosa comunicação sob demanda, isso também se aplica nas más notícias. E, embora a maioria dos docentes não saiba disso, o ensino de comunicação de más notícias, ele está dentro das competências requeridas, porque ele cai dentro das habilidades de comunicação, que é uma das 6 competências que devem ser incluídas, que o médico deve ter, para que ele esteja plenamente capacitado, né? E qual é o número de horas da graduação de vocês que vocês têm para o ensino de habilidades de comunicação? É outra questão a ser refletida, né? Qual é o percentual que vocês têm para algo que no próprio currículo é tão importante, né? Dentro das competências requeridas é tão importante. Bom, a gente chama de processo de ensino-aprendizagem, porque literalmente é um processo, ninguém aprende em 1 nem 2 aulas, esse aprendizado ele pode levar anos, mas ele precisa começar. Existem vários protocolos que tentam sistematizar a comunicação de más notícias, auxiliar no aprendizado, e treinamentos também que fazem com que esses protocolos possam ir para a prática e a gente possa praticar e avaliar como os estudantes, residentes e médicos, após a residência, possam estar indo, né? O que a gente mede? São tarefas, comportamentos que as pessoas passam a executar ou executam de uma forma mais adequada. E nós temos uma série de desfechos que podem ser avaliados, se o paciente está mais satisfeito com a forma que foi comunicado, se o paciente fica menos estressado, se o paciente está mais confiante. Essa avaliação ela pode ser medida tanto no paciente quanto no médico, mas o paciente é quem interessa. Quem avalia podem ser pacientes simulados, os experts, que geralmente são profissionais estudiosos no assunto, ou mesmo os pacientes do dia a dia, que seria o ideal. E existem N instrumentos que podem ser utilizados para esse propósito. Bom, eu trago um pouquinho dos 4 principais protocolos de comunicação de más notícias para que vocês tenham uma noção de que eles têm várias coisas em comuns. Ao mesmo tempo, cada um tem uma particularidade que vai acrescentar, que vai adicionar no todo. Então, o protocolo ABCDE, o que ele passa, né? Que a gente tem uma preparação, né? Que o médico se prepare e que prepare o paciente, avaliando aquilo que o paciente já sabe sobre o que está acontecendo com a situação dele,
Não é o que o paciente sabe sobre a doença, sobre o diagnóstico, é o que ele está pensando sobre aquilo que está acontecendo. Incluir a família nesse momento, e normalmente o paciente ele pode decidir se ele quer a presença do familiar ou não. Lembrar que um ambiente minimamente adequado é interessante, nem sempre isso é possível. Um tempo destinado a isso, não adianta o médico querer fazer uma comunicação desse tipo em 5 minutos, fica inviável, embora em algumas situações de urgência e emergência a gente tenha que ter um tempo muito mais breve. O próprio médico se preparar para fazer isso não deve ser encarado como algo banal. A construção de uma relação é importante, né? Então, você ser empático com o paciente, né? Se preocupar, ver como é que ele está. Será que ele está num bom dia, né? Para eu passar algumas coisas, ou eu devo deixar para amanhã? Ser direto. Esse é um dos principais erros que eu vejo no dia a dia. As pessoas não são diretas, elas se enrolam para passar uma má notícia. Utilizam palavras técnicas, um linguajar inapropriado, que o paciente não entende. É importante verificar se aquilo que foi falado foi compreendido. E algumas vezes a gente tem que fazer um silêncio durante o momento da comunicação para dar um tempo para o paciente absorver, para a família absorver aquilo que foi passado. O ser direto não significa ser grosso, apenas não ficar enrolando para dizer alguma coisa que tem que ser dita de uma forma um pouco mais direta e clara, senão vai fazer com que o paciente diminua a sua compreensão. Outro ponto que os médicos deixam para o psicólogo é você acessar as emoções. O médico amputa a comunicação nesse momento. Ele dá a notícia e daí sai correndo. E diz assim, bom, agora a gente tem um psicólogo à sua disposição. Isso é absolutamente fora da realidade, né? O psicólogo, ele é alguém capacitado tecnicamente, que ele vai agregar, ele vai somar, né, nessa comunicação, mas ele não é excludente. Então, você pode ter o psicólogo junto no momento da comunicação, ou você pode acionar esse profissional para um segundo momento, depende muito da situação, mas não exclui que o médico acesse as emoções. Então, você escutar o paciente, você explorar sentimentos, você manter uma relação empática faz parte. E depois de passar a notícia, logicamente, né, tentar dar um norte para o paciente, um suporte, né, mesmo que não seja o próprio médico que vá tratar, mas precisa ser dado uma luz para esse paciente. Às vezes um material por escrito, alguma coisa, algum documento é interessante, principalmente quando o paciente vai ser encaminhado, e principalmente explorar a notícia no contexto do paciente. Algumas notícias, elas são falsamente interpretadas pelo médico, como se fossem muito ruins, mas a gente percebe que o contexto social é que é pior. Então, de repente, assim, um paciente vai ser amputado. É uma notícia péssima, acho que ninguém tem muita dúvida sobre isso. Mas a família ou o paciente podem pensar assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para acessar a minha casa, que fica lá no Morro do 25, em que eu preciso da ajuda de um carro especial? Então, quer dizer, a família e o paciente estão pensando em outra coisa, e você está pensando em como é que o coto vai cicatrizar, né? Então, a gente tem que explorar a notícia no contexto, para poder atender aquela demanda emocional que o paciente traz. Os demais protocolos, aqui é o Spikes, eu não vou ser repetitiva, tá? Eu vou apenas salientar algumas coisas que são um pouquinho diferentes, que se complementam, né? Então, a informação em pequenas cotas, isso é fundamental. Ninguém quer um médico verborreico que chega e diz para o paciente assim, ó, em 5 minutos ele fala sem parar. Não, ninguém quer esse tipo de médico. O paciente, ele não mede se o médico tem mestrado, doutorado, se ele fez especialização em Harvard, ele não mede nada disso, né? Então, idealmente, a informação deve ser em pequenas cotas. Há pacientes que vão demandar mais, pacientes que vão demandar menos.
A questão ali, né, na parte da estratégia, né, que seria o final da comunicação, da esperança, né? Mas mesmo frente a um prognóstico ruim, eu devo deixar alguma esperança? A maior parte dos pacientes considera isso importante. Não é uma falsa esperança, tá? É uma esperança real e que para aquele momento ela pode ser importante, geralmente é. Então, eu não vou deixar uma falsa esperança que vai se curar, quando isso não é verdade, mas eu vou deixar uma esperança de que amanhã o paciente vai estar melhor, de que amanhã ele vai estar mais bem controlado. Então, assim, a esperança, ela é ajustada também. Esperança em quê? Então, a gente também tem que fazer esse ajuste, não é falsa esperança. Assim como não dá para deixar com expectativas surreais, porque isso depois fica negativo para o processo posterior à má notícia do paciente, principalmente quando acontece morte, deixa todo o processo de luto mais difícil. Aqui a gente tem o protocolo dos 6 Steps, que é um outro protocolo, e que aqui eu pego ali nas letras marrons, né? Eu até deixei em inglês, porque fica um pouco estranho de traduzir, mas o que eu quero dizer quando o médico deve ser direto, é que ele deve ser direto para passar a informação, ao mesmo tempo que ele é sensitivo. Então, não é um ser direto grosso, é ser direto com sensibilidade, né? E numa linguagem clara, demonstrando compaixão, demonstrando compreensão por aquilo que o paciente vai nos passar de resposta emocional, dando tempo para essa resposta emocional acontecer, que é um erro muito comum, é não dar esse tempo. E o último protocolo que eu trago é o protocolo BRACES, que ele traz, então, várias questões que já apareceram nos outros protocolos. O que eu saliento? Lá embaixo, onde está escrito linguagem, a linguagem corporal. Linguagem corporal é maravilhosa. Eu considero 50% da minha prática, pelo menos, né? Então, não adianta eu estar fazendo todo o protocolo bem bonitinho, seguindo as etapas, e estar com uma linguagem corporal inadequada. Estar olhando para o... Às vezes eu dou aquela olhadinha para o celular, eu estou numa postura não convidativa para uma conversa séria, eu acabo desfocando a minha atenção naquele momento. Então, a linguagem corporal, ela é fundamental. O paciente precisa sentir que o médico está dentro daquele momento, né, de que ele está inserido naquele contexto que o paciente está vivendo. O médico, ele não é um apêndice, ele tem que estar inserido num contexto, ele é parte importante. Então, a linguagem corporal, ela é fundamental. Bom, tudo isso são protocolos de comunicação de más notícias, mas a gente tem estudos que perguntam para os pacientes o que eles preferem, como eles preferem que os médicos se comuniquem. E para quem eu vou falar, né, que eu já comentei com vocês. Bom, então, finalizando, a comunicação de más notícias em pacientes em cenários reais pode ser um desafio, né? Ainda há dúvida se toda esse processo de ensino-aprendizagem pode ser transportado para a vida real, né? A literatura ainda deixa isso em cima do muro, mas por tudo que a gente já tem até agora, acredita-se que sim. E também se questiona se há similaridades na prática entre aquilo que o médico valoriza e aquilo que o paciente valoriza. Sabemos que não. E o paciente em cenário real do dia a dia, ele precisa sentir um médico seguro naquilo que está falando, ele precisa sentir confiança, ele precisa receber o conteúdo numa linguagem apropriada e ter um apoio, um suporte após essa comunicação. Isso, então, agora eu deixo um espaço para reflexão, para discussão, para que vocês possam fazer perguntas de tal forma que, através dessas perguntas, eu consiga exemplificar um pouco mais daquilo que talvez para vocês, pela fase que vocês estão, ainda seja tão distante. Muito obrigada.
Doutora Luciana, muito obrigada, meu Deus, é super rico. E, bem, vamos abrir para as perguntas. Alguém gostaria de falar com a doutora Luciana? Muito obrigada, eu gostei bastante da aula, de verdade. Obrigada. Muito obrigada, também adorei a aula, eu achei muito leve a forma como você abordou o assunto, isso fez a gente ter um compreendimento muito legal, muito produtivo. Bom, gente, na realidade, até eu e a doutora Luciana, a gente conversa bastante sobre isso, as duas são do HU, né, e a nossa intenção, né, doutora, é plantar uma sementinha, né, plantar a sementinha, abrir o olhar de vocês e de outros que virão, né, quem sabe nós ainda seremos pacientes deles um dia, né, doutora, ter uma comunicação diferenciada conosco, né. Eu acho que a ideia, né, esse é um assunto, ele parece assim, que não tem muita coisa para ser estudado, né, assim, quando eu comecei a estudar, e foi em 2013, e eu comecei muito tarde, porque em 2013 eu já tinha toda a minha formação como médica, dentro do que eu pretendia, né, como especialista completa. Então, eu fico pensando assim, se eu tivesse tido alguma coisa sobre isso lá na graduação, muito do que eu fiz inadequado teria sido evitado. Eu acredito nisso, né? E por isso que a ideia é estar trazendo um pouquinho para vocês, né? Doutora Luciana, tem uma dúvida que os alunos já trouxeram em outros semestres, de repente a gente aproveita a senhora comentar conosco, sobre o contato corporal, né? Então, após uma notícia, às vezes o paciente ele quer abraçar, ou enfim, ou se o próprio médico tiver vontade, deve, não deve, e se pode chorar junto com o paciente ou não pode, como é que tem que ser esse controle emocional do médico? Quer comentar um pouquinho? Sim, isso é uma coisa bem frequente, né, essa dúvida, né, porque ela, muitas vezes, as nossas emoções como profissional e como ser humano, elas ficam misturadas e a gente fica na dúvida do quanto pode dar para o paciente disso, quanto deve dar para o paciente disso, né? Será que eu devo passar isso para o paciente? Será que é justo, né? Será que ajuda? É o que as pessoas pensam, né? Então, isso é individual, né? A primeira questão é o aspecto cultural, né? A maioria dos protocolos de comunicação de más notícias, a gente até tem protocolo brasileiro que se chama Patient, mas o grosso dos protocolos, eles são ou americanos, ou eles são da Europa Ocidental. Então, são pessoas que, culturalmente, a maioria dos países são menos corporais do que o Brasil, né? Então, já começa por aí. A gente precisa adaptar um pouquinho dos protocolos, porque no nosso país, nós somos um pouco mais calorosos. E dentro do Brasil, logicamente, varia conforme a região também, porque o Brasil é muito extenso. Então, a primeira questão é, veja em que cultura você está inserida. Depois, como é que a gente guia isso? Lembrem que quem dita é o paciente. Então, o paciente é que vai te ditar o quanto que você vai dar de resposta emocional, de linguagem corporal, principalmente essa questão do toque, do abraço, né? Eu quero abraçar, eu posso querer fazer qualquer coisa. Se eu sinto que o meu paciente não está demandando isso, eu me recolho, tá? Então, lembrar de novo que não é o que eu quero fazer, é o que o paciente demanda. Às vezes a gente tem vontade de abraçar o paciente, a vontade é nossa, para minimizar o tamanho daquele estrago, né? Mas se contenham, vocês podem ter vontade, mas vejam se cabe. Como é que a gente vai perceber isso aí? Além da questão cultural, tem a questão também da resposta emocional que o paciente vai lhe dar, vai passar para você. Então, por exemplo, um paciente que manifesta uma resposta emocional de raiva, é um paciente que dificilmente vai ser acolhido com um abraço, com um toque de mão, né? Então, é um paciente que a resposta emocional não comporta, talvez, um gestual. Um paciente que tem uma resposta emocional de choro, o toque de mão,
o posicionamento corporal mais inclinado, eu me aproximar mais do paciente. Eu estou sentada perto, mas talvez eu vá mais 10 centímetros para perto. Isso faz uma diferença absurda, gente, vocês não têm noção, sabe? Eu me deslocar um pouquinho mais para perto. É uma mãozinha que ela só chega pertinho, ela toca um dedo, né? O que eu estou traduzindo, o que eu estou mostrando para o meu paciente isso? Que eu estou me importando com o que ele está sentindo, tá? Então, numa resposta emocional de choro, isso já cabe, né? Se o próprio paciente já se posiciona de uma forma em que ele espera do médico, né? Que ele olha para você e começa a chorar, ele está te demandando esse gestual, então você é um pouco mais corporal. Se o paciente tem uma resposta de negação ao diagnóstico, na minha opinião, já não cabe. Talvez eu chegue um pouco mais perto e comece a explorar essa resposta de negação. Então, você veja assim que ela varia também, você tem que entender o contexto e principalmente a resposta emocional. Se a resposta emocional for nula, às vezes a gente comunica e o paciente fica com cara de tacho, e a gente mais ainda. Como é que vai sair dessa arapuca, né? Abraçando? Não. Eu vou ter que tentar entender, assim, o que eu falo, né? Eu estou percebendo que o senhor ficou em silêncio, né? Depois do que eu falei, assim, o que está passando pela sua cabeça agora? E daí o paciente vai... Com isso, com essas perguntas abertas, eles vão sentindo que a gente está se importando com ele verdadeiramente e vão expressando vão dando um pouco mais de si. E com isso a gente pode dar um pouco mais de nós, né? Então, varia. Mas há situações em que o próprio paciente ou o próprio familiar se abraçam entre si. Então, a gente só respeita. O paciente não quer um abraço nosso, eles se acolhem, o familiar e o paciente se acolhem. Então, a gente fica ali de corpo presente, às vezes é uma mão, às vezes é uma inclinação, você só respeita, tá? Então, também varia, também não tem resposta mágica. De novo, observe, sinta, pergunta. Se eu fosse colocar vários pontinhos, eu colocaria essas palavrinhas. Doutora, estamos trazendo alguns dilemas, né, que eu acredito que eles vão passar por isso, né? Não tem como a pessoa, né, se formar, fazer uma residência e nunca passar por uma dessas situações, uma que seja, né? Eu vou te trazer mais um dilema que a gente nota até nas enfermarias da garotada perguntando. Se o paciente pergunta, o familiar, né? Porque às vezes você deu a notícia para o familiar, porque o paciente talvez estivesse meio sedado naquele momento, tinha que, enfim. E quando o familiar fala assim, olha, mas eu não quero que conte para ele, não quero que conte para o paciente. É uma sinuca de bico, né? Porque teoricamente o paciente tem direito de saber, mas aí o familiar não quer, mas você está fazendo um vínculo com esse familiar, né? O que tu pensa sobre uma situação dessas? O que tu sugere? Então, a primeira coisa é que o princípio da autonomia, ele não é quebrado nessas situações de comunicação de más notícias, isso é que tem que ficar muito claro, né? Exceto, logicamente, se o familiar já é o tutor legal, né, se o paciente não tem condições né, neuropsiquiátricas, então aí não tem nem o que se discutir, a família é a responsável, né, legal, e é para quem a gente vai comunicar, porque é ela que vai tomar as decisões. Mas numa situação com um paciente lúcido, orientado, e lembrem que os vozinhos, eles também são lúcidos e orientados muitas vezes. As famílias acham que só pelo paciente ser idoso, né, ou por ele estar mais fraquinho, de repente um paciente idoso e emagrecido, né, ele está mais vulnerável a não conseguir lidar com uma má notícia. Isso na prática, é 100% não verdade, porque a gente se surpreende muito, né? Então, quando a família, é bem frequente, a família, principalmente para o idoso, a família chegar no corredor, você passou visita, às vezes você não entrou no leito ainda,
E a família te pega no corredor e já, não, mas não queria lhe pedir um favor, porque meu pai está tão fraquinho, ele está, para não contar para ele, né, tadinho, já vai sofrer tanto, tal, né? A primeira coisa que a gente deixa claro para a família, lógico, de uma forma também empática, né, é que a gente precisa ver se ele gostaria de saber. E há técnicas para você fazer essa pergunta, porque é muito extenso o assunto, né? Mas há maneiras indiretas de você perguntar para um paciente se ele quer saber. Maneiras diretas e indiretas. Então, o que eu falo com as famílias assim, ó, mas será que ele não gostaria de saber do que está acontecendo com ele? Eu devolvo para a família algumas perguntas. Eu coloco algumas questões na cabeça da família para eles refletirem. Mas será que o seu fulano não gostaria de saber o que está acontecendo com ele, para que ele possa entender, né, o que a gente está fazendo e, eventualmente, possa opinar alguma coisa sobre o que ele gostaria que fosse feito ou não feito? Será que não é respeitoso da nossa parte a gente informar para ele? Essa é a primeira coisa, é a primeira reflexão que eu faço com a família. E a segunda é fazer com que a família confie em mim, é tirar da família a preocupação de que a gente vai passar para o paciente a notícia de uma forma assim totalmente desordenada. Então eu falo assim, ó, não se preocupe, a gente tem maneiras de passar a informação, às vezes a gente não passa tudo na mesma hora, a gente passa um pouquinho hoje, sente como é que ele vai ficar, tudo que eu estou falando para a senhora familiar não quer dizer que eu vá falar para ele, né? Muitas vezes a gente fala para a família uma cota maior de informação e para o paciente uma cota menor, mas que é o suficiente para que ele entenda. Às vezes é o que ele quer saber mesmo, ele não quer saber mais do que aquilo. Então, eu trabalho com a família para poder manter a autonomia e a sinceridade com o paciente. Normalmente eu faço assim. Às vezes isso faz com que eu tenha que postergar a comunicação 1 ou 2 dias, mas faz parte do processo, tá? Normalmente isso acontece muito em situações clássicas de más notícias, né? Por exemplo, alguém que vai ser amputado não tem como eu não falar, né? Alguém que vai para uma hemodiálise não tem como eu não falar, né? Agora, alguém que tem um câncer é mais fácil de eu não falar, né? E a família acha mais fácil. Então, há situações muito óbvias que isso não cai, mas normalmente nos diagnósticos e nos prognósticos, né? O câncer não tem mais cura. Então, a gente agora vai fazer um tratamento mais de controle de sintomas. Às vezes o próprio paciente já está sabendo disso, a família que não se tocou ainda, né? O próprio paciente já está sentindo isso. E é muito pouco que eu falo, eu mais valido aquilo que ele já sabe, né? E a Melhor, própria sim. família se surpreende, muitas vezes, com a resposta que o paciente dá, né? Então, a gente tem que trabalhar com a família, a resposta. Muito interessante, né? Muito interessante. Como cada informação que tu passa corrobora o que tu já nos ensinasse hoje, né? Então, tem que sentir o clima, sentir a receptividade, né? E o interessante é que, às vezes, o paciente, como tu falaste, né? Ele não precisa de muita informação, né? Isso, às vezes, é uma demanda mais nossa, de ter que explicar tudo, né? E até queria aproveitar e comentar também uma coisa que é importante, né? É que a gente sempre use palavras, né? O linguajar que o paciente entenda, né? Às vezes a gente é um pouquinho técnico, um paciente de baixa escolaridade, ele não compreende. E tem uma historinha, se vocês me permitem, eu contar uma historinha. Eu era recém-formada. Isso foi num hospital, não foi aqui. E eu entrei num quarto desavisada, não era um quarto que era... Eu errei o leito, entrei num quarto que o paciente era do outro leito. E aí tinha um paciente ali, né, e uma outra cama vazia, de 2. E o que ficou virou para mim e perguntou: moço, onde é que fica o óbito aqui no hospital? Eu olhei assim, por que o senhor quer saber? Não, é que meu companheiro aqui de quarto, ele foi lá para o óbito e eu queria ir lá visitar. Então ele recebeu a notícia: olha, o seu colega foi ao óbito.
Então, simples, ele achou assim, ó, ele foi para ressonância, ele foi para hemodiálise, então ficou uma batata aí, uma batata quente para a gente ter que chamar a equipe e falar com o médico também. Então, a questão do linguajar, né, também é algo que eu acho que é importante, né, doutora? É fundamental, assim, eu já tive também, parecido com essa questão, né, onde que é o óbito, né, a gente tem que procurar usar, assim, uma palavra que, sem dúvida, qualquer pessoa vai entender, né, então, assim, o maligno, o que é maligno? Maligno a gente aprende aonde? Alguém que não é da área da saúde sabe o que é maligno? Claro, muitas pessoas com escolaridade maior sabem, né? Mas mesmo sem ser da área da saúde. Mas maligno, benigno é um termo técnico, né? Então, eu cansei de ver residente acompanhar a comunicação com o residente falando que o paciente tem um tumor maligno. E daí o paciente saiu da conferência e daí olhou para mim e falou: ah, mas está tudo bem, graças a Deus, porque meu medo é que era câncer, que fosse câncer. Então, assim, super frequente isso, sabe? Cuidar muito com o linguajar, assim. Cuidar com as frases que começam agora e terminam em 5 minutos, né? Tentar fazer frases mais curtas, porque às vezes, na sua terceira frase, você vai ter que parar, porque o paciente te olha e, opa, eu acho que eu não posso ir para frente, né? Então, assim, o linguajar é muito... Toda vez que forem falar alguma coisa, né, pensem, isso é da compreensão da população geral? Se não for, utilize uma palavra, né? Por exemplo, linfonodo. Linfonodo, direto se fala em linfonodo. Ah, mas o seu exame mostrou acometimento de linfonodo. Primeiro que o acometimento ali eu já bloquearia se eu fosse paciente, né? Acometimento de linfonodo piorou. Então, Boa. então como é que eu vou traduzir isso assim? Se for preciso passar essa informação, que nem sempre é, como é que eu vou? Será que eu botaria como assim, né? O seu exame mostrou que as ínguas, né? Que a doença já está nas ínguas, né? A doença está no fígado e também nas ínguas. O senhor sabe o que é íngua? Esses carocinhos que ficam no pescoço. Daí você tenta fazer uma... Mas por que às vezes não interessa para o paciente? Tem que ver se essa informação que eu estou dando vai interessar alguma coisa. Na maioria das vezes, o que o paciente quer saber é se a doença dele está só naquele local ou se já espalhou, né? Então, cuidem com as palavras também que podem ter uma conotação agressiva. Por exemplo, espalhar, né? Espalhar, às vezes o paciente fala, ah, doutor, mas a doença espalhou então, né? Daí a gente fala, a doença não está só naquele local que ela começou. Mas se você chega e fala direto, assim, olha, você quer usar uma linguagem coloquial, então você acha que está arrombando e fala, olha, não vou falar linfonodo, não vou falar tumor maligno, eu vou falar que ele tem um câncer e que a doença espalhou ou disseminou. Às vezes pode ter um conteúdo mais agressivo, né? Então, você dosa palavras gestuais o tempo todo, por isso que é uma situação bastante delicada e que não deve ser banalizada. Isso, ele é muito interessante. Poxa, eu tenho mais uma dúvida, se eu puder fazer. Nesse período que a gente está passando, a gente vê muitos vídeos e tal de como os profissionais da saúde não estão tendo um contato mais aberto com os pacientes, justamente pelo risco de infecção e tudo isso. E com as famílias também não. E nem o paciente com a própria família. Como é que a gente faz nessa situação para manter esse contato mais próximo, esse contato mais direto com o paciente, sem assustar ele, sabendo que a maioria desses pacientes já chegam ao hospital assustados, porque eles veem na mídia muitas coisas e recebem muitas coisas, é muita informação, e às vezes as pessoas não sabem filtrar bem. Então, como é que a gente faz para acalmar e ainda assim ser direto com esse paciente sem alarmar, digamos assim? Então, Pamela, de novo, uma pergunta bem pertinente.
O ano passado saiu no editorial do JAMA a comunicação de más notícias no cenário do Covid, o uso da telemedicina, o uso da comunicação telefone normal, né, que é o que a gente faz muito hoje nos hospitais, né. Aqui no HU, vou passar a minha experiência, né, aqui no HU a gente tem três formas de fazer a comunicação. Uma com a ajuda da psicologia, que utiliza chamada por vídeo, né, os serviços aqui que eu dá, pelo menos no caso dos adultos, né, a psicologia da ala cirúrgica e da área clínica, eles têm esqueci o nome, um iPad, não... acho que é um tablet. Isso, tablet, isso, tem um Isso. tablet, então eles fazem chamada de vídeo com as famílias, e de tal forma que a família possa minimamente ver o seu familiar e conversar um pouco, né, e muitas vezes só ver, porque não tem condições o paciente não tem condições de conversar. Essa é uma alternativa. Com relação à comunicação do médico com o familiar e com o paciente a gente não tem tido dificuldade, porque quem está na boca do lobo, na pandemia, entra em área Covid, e daí funciona meio que tudo igual, tá? A gente faz o que tem que fazer de comunicação. É lógico que o ambiente é mais arisco, que você está paramentado, então, assim, você faz mais ou menos a comunicação com as limitações inerentes ao ambiente e à situação do paciente, que geralmente é um paciente que está dispneico, limitação com relação a não ter a família, ou seja, é uma comunicação limitada, né, pela questão ambiental e a questão de como está esse paciente, que normalmente quase todos têm dispneia se vão estar internados, né, ou se chegam na emergência. Para passar uma má notícia, para passar a evolução do paciente, nós temos aqui um sistema no HU que é de call center, não é esse o nome oficial, mas a gente chama de call center, em que é um conjunto de profissionais, há os médicos, eu não sei se há profissionais de outras áreas da saúde também, mas há um grupo de médicos que eles ficam literalmente 12 horas todos os dias só para passar informação para os pacientes, para as famílias. Então, eles acessam o prontuário e tentam passar aquilo que está escrito. Eu imagino que deve ser horrível, não gostaria de estar na pele de um colega que faz call center, porque você vai estar passando uma informação que alguém escreveu. Mas é assim que tem sido feito, e é assim que as famílias têm sido informadas e muitas vezes acalmadas, né? Porque às vezes a evolução é de melhora, e é isso que o colega que não viu o paciente, mas que vai estar se baseando nas informações do prontuário, vai passar para essa família. Às vezes as notícias vão ser ruins, e vai ser um terceiro que vai estar falando. Então, eu não sei como é que eles estão lidando com isso, eu não sei te passar, porque é uma situação que eu acho muito complicada. O que eu vou passar é como eu estou lidando enquanto médica do paciente, que vou entrar em contato com ele na própria enfermaria. Então, eu tenho o meu paciente, se ele piorou, normalmente é a hora que eu ligo, né? Quando o paciente está melhorando, eu acabo deixando para o call center, né, passar as notícias boas. Mas se o paciente tem uma piora, eu mesma acabo ligando ou oriento com que o residente ligue. Eu vou te falar, é horrível, tá? Assim, por mais que a gente tente se adaptar, que é obrigatório, não tem alternativa, é horrível, porque você não tem linguagem. A única coisa que você consegue fazer é mudar o tom de voz. Todo o resto de linguagem corporal você não consegue fazer, e você não consegue ler o outro, você não consegue olhar para o rosto do familiar e fazer N leituras que a gente faz na comunicação presencial. Então, assim, é horrível, falando com toda sinceridade. Só que não tem alternativa. Então, o que a gente faz é um protocolo totalmente limitado, né, e adaptado àquela situação. Eu vejo muito silêncio por parte das famílias depois que eu comunico uma situação de piora. Eu já vi bastante silêncio, eu já vi extravasamento de emoções naturais
né, inerente a esse momento, que é, ai, né, ai meu Deus, situação, uma reação emocional de angústia, de ansiedade, de choro, de parece que o familiar queria se apegar em alguém, queria segurar em alguém e ele não consegue, e eu não consigo ajudar, né? Então a gente tenta fazer um acolhimento no sentido de que um dia após o outro, né, e está sendo feito dentro do possível, e que, né, a gente tenta. É muito ruim, porque muitas vezes a gente sabe que o prognóstico vai ser ruim e a gente tem que falar, né, que infelizmente vocês devem se preparar, né, para que ele não volte para casa. Então, aí colocando para vocês que a gente fala a verdade, tá? Não fica só se enrolando dizendo, não, mas quem sabe, né? Assim, ó, a gente fala a verdade, né? A gente tem uma expectativa que ele possa melhorar, mas essa expectativa, infelizmente, ela é pequena, né? Vamos esperar até amanhã. Por outro lado, é importante que vocês estejam preparados para que ele não volte para casa. Então, eu tento fazer o balanço, mas sendo o mais sincera possível e, ao mesmo tempo, tentando acolher, né? É muito difícil, tá? É muito difícil. Eu não gostei dessa experiência que eu estou tendo, mas, como tudo na vida, ela me agregou, tá me agregando, né? Mas, assim, achei desafiador, não me sinto bem. Toda vez que eu termino uma comunicação dessas, eu saio ruim, eu saio mal, parece que eu não fiz nada direito, mas é o que dá para fazer. Então, são as limitações. Obrigada, prof, pela informação. Oi, mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Nós daqui a pouco vamos ter que liberar a doutora Luciana, que ela tem paciente esperando, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Doutora Luciana, minha colega e minha amiga. De caminhada. Olha, bom quando a gente aprecia profissionalmente o colega e também tem ele de amigo, né? Então, isso é um bônus que a vida, que às vezes a profissão deu para a gente no meio do caminho, né? É verdade. A professora Raquel, para vocês terem uma noção, ela foi professora da minha defesa do doutorado, da minha banca, né? Da Quali e da banca oficial, né? No final da defesa. Então, ela já estava envolvida com esse assunto, né? Já há pelo menos aí 1 ano, né? Que fez a minha Quali. E eu trabalho no HU, eu sou gastro e hepatologista de formação e sou paliativista de coração. Eu trabalho no HU com cuidado paliativo, além, logicamente, de como clínica e com doenças da minha especialidade, mas dentro do cuidado paliativo, eu comecei a me interessar por comunicação de más notícias e vi que era algo que me faltava, né? Então, tudo aquilo que a gente sente falta, a gente tem que buscar, e o retorno disso é muito bom porque nos torna melhores profissionais, e me tornou uma pessoa melhor também, porque muitas coisas do protocolo acabam se aplicando nas relações interpessoais, né? Então, é uma coisa legal para você estudar, porque automaticamente você tende a melhorar nas relações interpessoais. E você passa a ensinar, a fazer propaganda para as pessoas do assunto. E com isso, de um grupo talvez de 100 pessoas, se uma se interessar, já vai estar bom, né? Porque é um processo educativo mesmo, né? E essa pessoa vai replicando e vai estudando, e assim, daqui talvez a 10 anos, a gente tenha uma medicina totalmente diferente nesse assunto, né? Então, se durante a graduação nada foi falado comigo sobre isso, durante a residência muito menos, e eu tive que aprender isso depois de alguns bons anos de formada, para vocês vai ser diferente. O meu alento, né, e assim, e meu estímulo para estar aqui compartilhando isso com vocês é nesse sentido, para que a gente tenha melhores médicos, e tudo isso tem um só objetivo para todos nós que trabalhamos com pacientes, que é assistir melhor os nossos pacientes. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer te ouvir, te ver aqui. Muito obrigada. E a gente se vê amanhã no HU, né? Isso aí. Obrigada, viu?
Tchau, Grande gente. Uma boa abraço. tarde para vocês. Tchau. Tchau, obrigada. Nada.